Glória a Deus. Grande amados, é esse Deus que tem feito maravilhas na nossa vida. E é um motivo de alegria nós estarmos aqui para falarmos um pouco desses assuntos, amados, que tem feito diferença, amados, na vida de muitas pessoas. Os vídeos que nós temos tratado, nós temos mexido com algumas feridas que precisam ser cicatrizadas. E o interessante, sabe, que pessoas têm chegado até a gente e falado que têm sido abençoadas pelo Senhor grandemente. Esse é o nosso intuito, esse é o que nós colocamos diante do altar do Senhor, para sermos bênção na vida de muitas pessoas. E eu quero te pedir a tua ajuda. Tem sido bom esses vídeos para você? Nos ajude a divulgar, meus amados. Compartilhe, se inscreva no nosso canal. Amado, nos ajude a ir além. Dê o seu like lá, seu joinha. Nos ajude para que nós possamos estar abençoando vidas. Nós queremos alcançar um número de pessoas muito grande e nós sabemos que existem muitas feridas que precisam ser cicatrizadas. Amados, hoje eu quero continuar falando um pouco mais a respeito de rejeição. No último vídeo nós falamos um pouquinho só, um bocadinho bem pequeno desse assunto, mas é um assunto muito expansivo, um assunto que vai muito mais profundo do que só os minutos que nós procuramos transmitir nesse vídeo. Amados, semana passada nós falamos de crianças ao serem rejeitadas pelos pais. E existe também, amados, outras características. Não quero ficar afirmado só nesse tema, só nesse exemplo, mas, amados, em muitos momentos, eu acredito que você já viu uma declaração assim: a mulher está grávida e o casal curtindo a gravidez, os dois sonhando que é uma menina e vem um menino. Existe alguns momentos, amados, pode existir, não são todas as vezes que isso ocorre, claro. Eu estou dando apenas um exemplo de você fazer uma festa tão grande na busca de um sexo, o sexo de por exemplo, uma menina, como eu citei, e por fim vem um menino, ou vice-versa. Aí existe uma frustração, e se essa frustração não for trabalhada, se essa frustração não for cuidada, amados, isso vira uma tremenda de uma rejeição. E as características, amados, se é uma menina e queria um menino, a pessoa muitos momentos vai criar como se fosse uma menina, ou vice-versa, a pessoa criaria como se fosse um menino. Amados, existem esses fatores, existem esses problemas, essas dificuldades para serem vencidas e quebradas. Mas além disso, amados, nós temos muito mais pontos para trabalhar a respeito desse assunto chamado rejeição. No sistema familiar, a diferença de um filho para o outro, a forma como um filho é cuidado, a forma como um filho é tratado, às vezes por ser o mais velho, às vezes por ser o mais novo, mas na mente, na criança, no jovem, no adolescente, que recebe vamos falar assim, fica um pouco de lado porque a atenção maior é para o outro, nós entendemos que no interior dessa criança pode também surgir o sentimento de rejeição. Nós temos que estar trabalhando, nós temos que estar atento a essas questões, porque pode, amado, gerar um grande conflito familiar nesse assunto. Outro ponto é na questão do relacionamento do casal. Em muitos momentos o que acontece? A infidelidade. A pessoa que é traída se sente rejeitada, se sente um lixo, se sente jogada às traças. Seus sentimentos, se não for tratado, se não for trabalhado, amados, isso vira um tremendo um sentimento de rejeição, que provoca também uma grande depressão. Aí o que acontece? Se isso acontecer, se isso ocorrer, se essa infidelidade não for corrigida, não estou falando só no sentido de homens traindo, mas mulheres também. Existem muitos casos de mulheres que traem os seus esposos. Se essa questão não for corrigida, trabalhada e finalizada, amados, grandes problemas podem ocorrer. Então, aí, o casal tem filhos. Aí, vamos dar um exemplo. Infelizmente, ocorre o divórcio. Nós trabalhamos, amados, para que isso não ocorra. Nós trabalhamos para que haja perdão no relacionamento e vidas sejam edificadas e vidas sejam transformadas. Nós buscamos, nós trabalhamos para isso. Mas em muitos casos nós não conseguimos evitar.
nós não conseguimos solucionar totalmente o problema com ambas as pessoas. Aí, infelizmente, acontece o divórcio. E o divórcio, em muitos momentos, existem filhos no meio da história. E esses filhos, amados, são jogados de um lado, são jogados uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Aí, a ênfase na mente das crianças é que os pais não queriam ficar juntos. E, em muitos momentos, os filhos se sentem rejeitados. Uma ênfase, amados, os filhos sofrem demais. As crianças, meu pai não quis ficar comigo nem com a minha mãe. A minha mãe foi embora e não quis ficar comigo nem com meu pai. Então, amados, são todas situações que vão se levantando na vida de uma pessoa que causam grandes problemas. Minha mulher tem uma frase bem inteligente, bem colocada no íntimo. Não existe rebelde sem causa. Se nós em momentos vemos uma pessoa transtornada, uma pessoa com problemas, pode ver que algo lá atrás, no seu interior, aconteceu para que ela se tornasse assim. Na ênfase, existe uma grande guerra no nosso interior, principalmente quando nós trabalhamos a questão da rejeição. Existe o pensamento, o nosso racional, às vezes pode pensar uma coisa, mas o nosso emocional pensa outra. Então, a rejeição é uma luta interna do homem, sua parte racional, vamos simplificar como a mente, e da sua parte emocional, seu coração, as emoções. Até em alguns momentos a mente pode estar aberta a resolver essa questão de não ser rejeitado, pode resolver essa questão de não ser humilhado, não ser deixado de lado, mas o interior, as emoções ainda estão abaladas. Por isso, amados, quem sente o sentimento de rejeição tem que trabalhar todas essas questões. Meu querido, se você um dia já sentiu esse sentimento, eu quero falar para você, você não é rejeitado de forma alguma. Existe um Deus que te ama tremendamente e quer fazer o melhor para a sua vida. Você é amado do Pai. Às vezes nós não conseguimos olhar para isso, mas nós somos amados do Senhor e Ele quer fazer o melhor para a nossa vida. Quanto a isso, você pode ter certeza, Deus nunca se esqueceu de você e nunca vai te esquecer. Basta nós entendermos em que a nossa mente, em que as nossas emoções estão enraizadas. Eu tenho até uma anotação aqui. Em que a nossa vida está enraizada? Em abusos, na vergonha, na culpa, na própria rejeição ou em uma autoimagem própria? Não existe um problema, amado, sem solução. Todos os problemas, existe uma solução que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. Basta você querer. Você não é rejeitado de forma alguma. Você é amado de Deus. E é um instrumento que Deus quer usar para fazer diferença onde você estiver. Semana passada, eu dei o exemplo, no vídeo passado, melhor dizendo, eu dei o exemplo de uma jovem que foi abandonada pela sua mãe. Hoje, amados, essa moça é uma bênção na casa de Deus. É um instrumento que faz a diferença. Tem procurado crescer, se desenvolver, mas tem feito coisas que muitas pessoas não fazem. Então, amados, ela venceu, ela se estruturou para dar a volta por cima e vencer os obstáculos, vencer a rejeição. É isso que Deus quer da parte de cada um de nós. E eu oro em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que esse sentimento de rejeição caia por terra e saia da tua vida. E você se levante e em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, quero abençoar a sua vida, para que você faça a diferença onde você estiver. E você vai ver que grandes coisas, tremendas coisas, o Senhor tem feito na sua vida. Trabalhe sua mente, trabalhe o seu emocional, a sua área sentimental e veja que essa rejeição não existe. Você, acima de tudo, é amado. Agora, se existe alguma coisa dentro do teu interior, olha a Deus, peça para Ele que mude a sua vida, mude a sua história. Deus vai te honrar e vai te surpreender, meus amados. Eu creio no que eu falo, porque eu sei no Deus que eu sirvo. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja soberana sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, e grandes coisas Deus fará na sua vida, em nome de Jesus.